Olá, meu nome é Camila Souza e eu sou assistente de imagem da FIDE e hoje nós vamos conversar sobre tomografia computadorizada dos joelhos com protocolo para TAGT. Um dos principais motivos que levam o médico a solicitar esse exame é para avaliação de instabilidade femoropatelar ou luxação da patela, que nada mais é do que um desvio rotacional ou de translação da patela em relação ao seu eixo anatômico. Essa falta de estabilidade da articulação pode ocorrer por comprometimento do ligamento patelo-femoral medial, que é o principal estabilizador desse mecanismo, a geometria óssea da tróclea e patela, o alinhamento do membro, ou ela pode ser multifatorial, já que são muitas estruturas que compõem essa articulação. Quais os termos mais utilizados no pedido médico para a solicitação desse exame? O protocolo em estabilidade femoropatelar, protocolo TAGT ou apenas TAGT. Não é incomum o médico adicionar outras medidas na PAC, como a altura patelar, o ângulo do súculo da tróclea e inclinação patelar. Elas também são importantes na avaliação e devem estar descritas na PAC. Caso contrário, realizar só as medidas do TAGT. O posicionamento é em decúbito dorsal, com o paciente entrando com os pés, ou posição fit first supine, pernas estendidas, certificando que os pés permaneçam no ângulo lateralizado de no máximo 15 graus, evitando assim um resultado falso patológico. Observe que na imagem, o mesmo paciente com posicionamentos diferentes produz resultados diferentes. A programação dos cortes ela deve ser feita o primeiro corte acima da patela, certificando que a mesma será toda inclusa no exame, e passar alguns cortes da tuberosidade proximal da tíbia, pegando toda a inserção do ligamento patelar. Utilize os parâmetros especificados no protocolo FIDE disponível na sua unidade, com reconstruções de 3 mm e com aquisições em extensão e flexão de 30 graus. Lembrando mais uma vez que o exame ele deve ser realizado conforme a descrição no pedido. Se solicitado flexão em 15 graus, também deve ser feita. Caso não especificado, realizar só extensão e flexão de 30 graus. Se a solicitação médica for com e sem contração do quadríceps, pedir ao paciente que contraia a musculatura da coxa durante a aquisição e extensão. Após a aquisição, escolher as imagens que serão sobrepostas para a realização das medidas de TAGT. A primeira imagem deve ser a que melhor caracteriza o sulco troclear, os côndilos femorais e o arco romano. Em seguida, a imagem que melhor caracteriza a tuberosidade anterior da tíbia ou a inserção do ligamento patelar. Logo após, basta sobrepor as duas imagens, repetindo esse processo em 30 graus e, caso solicitado no pedido médico, com contração do quadríceps e 15 graus. Com a sobreposição feita, trace uma linha tangenciando os côndilos femorais e identifique na imagem os locais onde observamos o ponto mais profundo do sulco troclear e a tuberosidade proximal da tíbia. Trace uma linha perpendicular à primeira. Essa segunda linha deve passar pelo ponto mais profundo do sulco troclear. A terceira linha, também perpendicular à primeira e paralela à segunda, passando sobre o maior ponto da tuberosidade proximal da tíbia. A quarta e última linha deve medir a distância entre a segunda e a terceira linha, obtendo assim a medida do TAGT. Essa distância entre o ponto e o outro que vai medir o ângulo de torção ou lateralização da tuberosidade tibial. Quando essa distância está acima de 20 mm, a patela tende a deslocar, causando dor e luxação. As medidas devem ser enviadas para o PACS, sempre com a identificação de lateralidade, se direito ou esquerdo, ou se está em extensão e flexão. Para avaliação da altura patelar, é importante sempre enviar as reconstruções no plano sagital. Um dos índices mais utilizados pelos radiologistas é o Caton Deschamps, traçando duas linhas. A primeira sobre o diâmetro longitudinal da faceta articular da patela, que é a seta vermelha, a distância inferior da faceta articular e o contorno antero-superior da tíbia, que é a seta amarela. O ângulo do sulco é formado entre as facetas lateral e medial da tróclea femoral. É necessário traçar uma linha sobre o osso, cerca de 1 cm distal ao início da cartilagem hialina, sendo muito importante localizar bem esse corte porque é onde a morfologia tem influência na instabilidade. De preferência, escolher uma imagem que caracteriza bem o arco romano, não só as facetas trocleares. Se acima de 145 graus, é considerado anormal.
É feita pelo radiologista a classificação da displasia da tróclea em tipo A, B, C e D, conforme Dejur, sendo que A é o sulco raso, considerado normal, B é o esporão supratroclear e a tróclea plana, C é uma convexidade da faceta lateral e uma hiperplasia da faceta medial, observando o sinal de duplo contorno, e o tipo D, que é quando se observa o duplo contorno e o cliff, que é uma orientação anormal da faceta. É importante se atentar que a morfologia troclear ela pode variar de um paciente para o outro, e entender essas diferenças pode facilitar na realização das medidas. O ângulo de inclinação ou tilt patelar é a angulação entre a faceta patelar lateral e as margens anteriores das facetas trocleares. Através dessa medida é avaliado se existe uma insuficiência do vasto médio oblíquo ou uma retração do retináculo lateral. Deixo a seguir a base de pesquisa que utilizei para este trabalho. Para maiores informações, visite o nosso site. Obrigada!